e a história também de Enki Enlil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Enki Enlil e sobre os gigantes que foram escondidos na humanidade. Até vamos falar um pouquinho sobre os répteis gigantes de Fontainebleau, uma cidade da França. A gente já vai chamar ele aqui para falar sobre isso. Então tem répteis, peixes e lagartos, lagartixas, aqui ó, uma tartaruga, um cachorro, esse aqui é um peixe, esse aqui outro também, né? Isso tudo são répteis que foram petrificados naquela época lá, no período antediluviano, e que a ciência escondeu porque eles querem esconder a origem da Terra, né? Que existiam os gigantes, que existiam, olha esse peixe aqui, ó, né? Bem perfeito, né? Que existiam os povos murios que povoaram a Terra milhões de anos atrás e deixaram essas pedras gigantes. Isso aqui na Amazônia. Olha o tamanho dessas pedras aqui, né? No Peru, Amazônia peruana, parece, né? Mais répteis sendo mostrados. Então, tem muita coisa que a gente vai ter que ter acesso a isso. A nossa verdadeira história vai ser trazida à tona, nossa verdadeira origem vai ser falado, né? E aí muita coisa boa vai... o Rafael Hungria tá na live aqui, ó. O Rafael Hungria tá na live, que bacana, né? Deixa eu ver, tu quer entrar na live também? Bom, o Rafael disse que não podia, né? Boa noite, Rafael. Se tu quiser entrar na live, eu te mando o link aí, tá? Dá um arzinho da graça aí para nós aqui, tá? Vamos ver, deixa eu mandar o link para ele aqui, peraí. O Rafael é muito querido, eu gosto demais do Rafael Hungria, e a gente tinha combinado de fazer o dia de hoje, né? Mas eles prometeram para fazer na outra live, mas vem aqui para dar um oi para a gente, se tu puder aí, tá? Já vou te mandar. Então, agora com vocês eu quero chamar meu querido amigo diretamente lá da França, meu amigo Jorge Cordeiro. Prazer te conhecer, meu amigo. Jorge Cordeiro. Prazer meu, Luciano. Um Merci. Beijo no coração de todo o seu público, um beijo bonito também no seu coração. E antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite para geral. Bacana mesmo. E aqui, ó, agora são 5 horas a mais na França aí, né? Como é que é? Isso mesmo. Aqui tá 1h18 da manhã. Da manhã, poxa, que bacana. Deixa eu tentar mandar o link aqui para ver se eu acho aqui pro Rafael. E, pois é, então o Jorge Cordeiro, ele é um estudioso, um pesquisador, até vou botar na tela, ele tem um canal no YouTube muito legal, com vídeos interessantíssimos. Deixa eu botar um pouco do teu canal aqui, para o pessoal conhecer o teu trabalho. Vídeos que falam dos mistérios da humanidade, dos segredos da Terra, dos segredos da história do mundo. Então, vale a pena. Eu recomendo vocês conhecerem o canal do Jorge Cordeiro aqui, que é de fato muito bom. Aqui, ó. A gente vê aqui, ó, o canal sobre o Brasil, Eldorado, né? As civilizações perdidas de Eldorado, sobre os dimensionais, sobre aqui também, o que mais? Aqui, sobre Ratanabá, ele fala também junto com o Rafael isso. Sobre a magia Ratanabá, sobre as pirâmides do Egito, sobre os pensamentos, sobre a Pedra da Gávea. Olha que legal, isso eu quero assistir esse vídeo. Sobre aqui a tumba dos gigantes, sobre a floresta de Broceliande, né, lá na Europa. Então o canal dele se chama Jorge Cordeiro, Brasil Eldorado, Jorge Cordeiro, né? Um baita da canal, com muitas coisas legais aí. E a gente vai falar um pouquinho, ele traz pesquisas lá de Dáquila também, de outros locais, ele é incrível aí, tá? Então, super, quero me esqueci da corneta hoje, desculpe. O Marcelo Alves, novo membro. Vamos deixar a corneta para a próxima. Pois é, mas maravilha. Só para te perguntar, tu está na França há quanto tempo? O que te levou para lá? O que tu tem feito lá? Conta para gente. Olha só, Luciano, tem 15 anos que eu moro na França, mas no total acho que já tem quase 20 anos que eu estou sempre na Europa. E a minha vinda para cá foi artística, né? Porque eu sou coreógrafo, sou da área da dança, e na época eu tinha me casado com uma francesa. E a gente casou, teve filhos, e foi por isso a minha vinda para cá, minha morada para cá. Tá, casou com a francesa, e ainda tu tá ali, né? E como é que tá a situação da França? Eu vejo que o pessoal tá revoltado com o Macron, né? Ixi, muita gente... Meu Deus do céu, o Macron aqui é uma coisa, que os franceses estão agoniados com ele. Estão doidos, estão pedindo para ele sair. Pois é, eu acho que se a gente não se sustenta, a gente tem certeza disso aí, né? Maravilha. Então, ele já não é querido desde o início. Né?
Ele Pois é, pois é. passou como presidente, tudo isso, mas foi estranho também a passada dele. Porque o que eu vi aqui nas ruas e, e no dia a dia com os franceses é que ele nunca foi bem visto, não. Ah, pois é. Bom, hoje nós vamos tratar de vários assuntos, só dando uma pequena introdução. Olha, para nossa grande alegria da noite aí, Marco, que dei minha corneta, já me perdi. Atenção, é com vocês, vamos chamar meu querido amigo Rafael Hungria, olha aí, que tá aí. O Rafael apareceu aí, ó. Rafael, Tá meu boa. queridão, um beijo no coração do Rafael aí. Ah, Tudo que bem? maravilha, tudo bem, Tudo bem, maravilha. Luciano? Tá bom. Jorge, só tô dando uma passadinha aqui para Sim, sim. prestigiar a live com o Jorge. Jorge, um grande amigo nosso. Tive o Pois prazer de é, fazer as primeiras lives com ele no canal dele lá também. pois é. Então, para todo mundo que vai assistir a live aí, não deixe de assistir os vídeos do Jorge Cordeiro, as pesquisas, né? Um grande amigo meu aí, parceirão. Pois é, né? Com certeza vai somar muito aí, Luciano. Estamos conversando assuntos super interessantes. E, Rafael, vamos confirmar a tua live, então, domingo aí, ou, né, o pessoal tá te chamando, tá te esperando para a gente abrir o verbo aí e falar tudo, né? Vamos sim, Pode vamos ser, atualizar, né? Fazer Vamos novas. atualizar. Vamos Que conversar bacana. assim. Bacana, amiga. Aí parece que tu vai trazer notícias das novidades, aí, então vamos dar surpresa. Semana que vem, domingo, o Rafael vai ter uma live inteirinha, só dele vai falar direto aí sobre novos assuntos e etc e tal. A gente já tá pegando gancho hoje ali para criar gostinho, né? Depois o Rafael vai. Sim. Só entrei mesmo para dar um alô aí para Tá, vocês e desejar uma ótima live. E para tá. todos que estão assistindo aí, uma ótima noite de muito conhecimento, muita evolução, né? Para Pois todos é, nós. bacana, bacana. E eu quero, inclusive, dizer para vocês conhecerem o canal do Rafael, né? Que o Rafael é incrível, tem vídeos super interessantes, e do Jorge Cordeiro também, lives incríveis com assuntos assim que a gente tem que saber, né, Rafael? Chegou um momento, não dá mais para esconder. As verdades têm que aparecer, doa quem doer, goste quem gostar, né? A gente teve com o GO, o governo oculto, há todos esses séculos e milênios, escondendo as grandes verdades do mundo, e agora parece que alguém disse, chega, basta, a partir de agora vamos botar a público isso. E o Rafael é um dos primeiros que está falando assuntos fortes aí, o Jorge também, junto, e eu tenho falado, então nós estamos um trio aí com a boca grande, né? É isso aí. É isso aí. Tá chegando a hora. Momento. Chegando a hora, né? A gente está na expectativa, assim, será que vai demorar? Será que... Bom, mas a gente tem que ir aos pouquinhos também, né? Porque senão o povo vai pirar, né? O povo pira, surta aí, né? Maravilha. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite para todos aí. Vou deixar vocês, a live é de vocês hoje. Domingo que vem. Bom, domingo que vem, Rafael, todo mundo aqui, super live, tá? Mas fica com a gente assistindo aí, tá? Valeu, bom, querido. Um beijo, tudo de bom. Um abraço, beijão. Tchau, gente. Valeu, Jorge. Bom sucesso. Beijo, Rafael. Bom, então é isso aí. Gente, vou voltar a falar com o Jorge Cordeiro aqui, então. Bom, Jorge, então, assim, o pessoal quer que tu fale muito. O Jorge é um grande estudioso dos livros, da tradução dos livros antigos, né? Do hebraico antigo, dos nomes de Deus, das antigas civilizações, do Enki, do Enlil, dos assuntos da terra. E ele é uma pessoa, assim, que super é um estudioso e tanto, né? Antes dele entrar, eu estava falando sobre os gigantes de Fontainebleau, né? Vamos só dar uma palhinha aqui sobre o que tu me diz desses gigantes de Fontainebleau, que é na França, isso aqui, né? Deixa eu botar na tela para a gente ver de novo aqui. Isso aí é uma coisa que a ciência não consegue explicar, eles vêm com 1000 desculpas fajutas, né? Que é coincidência. E não estão nem aí para explicar nada. Essa é a verdade. Aqui, vamos olhar aqui de novo. Fontainebleau é na França, e as lendas dizem que são de gigantes, são répteis, né? Que foram fossilizados, gigantes, são enormes isso, né? Gigantesco. Eu tive lá tem o quê? Tem 3 meses. Fui lá com a minha amada em Fontainebleau. E só que eu filmei uma outra parte, porque como você está falando desde o início, eu sou um estudante também, como a maioria das pessoas aqui no canal, pesquisador, faço parte também do grupo de Dáquila, de pesquisa, né?
E a área da França, como eu moro na França, então a França se tornou um território de pesquisa para mim, tanto da parte histórica antiga como a parte arqueológica. E a situação dos gigantes sempre me intrigaram, desde o Gênesis. E em Fontainebleau é a parte sobre essas esculturas aí, que é a parte mais forte na França. Mas a presença dos gigantes está em toda a França. Atualmente eu estou morando no sul, eu estou morando no sul da França, que é interessantíssimo também falar disso, porque tem ligação com essa parte do gigantismo da França, que a França é a rota, é a área aonde a querida e amada Maria Madalena morou. Que legal. E eu moro justamente nessa região onde ela passou um bom momento aqui. E tem tudo, todas essas áreas têm ligação. E qual é a ligação principal? É o campo eletromagnético, né? É os vórtices que a gente pôde detectar aqui. Então, a atividade eletromagnética nesses lugares, principalmente em Fontainebleau, é muito forte e é numa frequência acelerada, que a gente pôde detectar aqui. E nessa parte aí da floresta, essa floresta aí, de Fontainebleau, ela é impressionante mesmo. E em relação aos meus estudos, eu encontrei algumas coisas. Aí, em relação aos meus estudos, não é a ciência maravilhosa, bonita, né, bem vestida que ensina essas coisas, mas são justamente as memórias dos povos antigos, né, as famosas mitologias, os registros dos povos antigos que falam de períodos de grandes guerras e de armas dos deuses antigos que, em certo momento, devastaram a face do planeta. Tem até relatos de que certas armas elas tinham o poder de petrificar os seres. Sim, sim, é como a esposa de Ló, né? Exatamente. A esposa de Ló, que ela foi petrificada, ela disse, não olhe para trás, ela olhou e foi petrificada. Então era uma arma mesmo, era uma arma daquela época. O que eu pude detectar nos meus estudos. E Fontainebleau, eu estou estudando a parte histórica dessa cidade, dessa região, para saber, ainda não se tem na parte da memória da França antiga, ainda não se tem ainda documentos que falem, que provem a questão de um grande evento nessa região, de um grande evento que... Um dilúvio, né? Alguma coisa, dilúvio. O dilúvio, sim. O dilúvio, a França está marcada também por esse dilúvio. Eu já pude comprovar pessoalmente. E justamente, antes de começar a live, tem o quê? Tem uns 40 minutos que eu cheguei aqui em casa, eu estava numa outra região, numa outra cidade, com a minha amada e com o grupo, justamente fazendo os estudos, e que é uma região também, uma região de gigantes. As pedras são gigantescas. Eu vou mostrar isso. Vou te mandar uns vídeos para depois você colocar no teu canal aí, presente para vocês. Vou botar. E é uma região gigante, onde tem pedras gigantescas, e é considerada uma área de gigantes, e que está alinhada aí com o Fontainebleau. Fontainebleau. Só para ilustrar aqui, né? É que naquela época o ar era diferente, em vez de ser carbono, era silício, tinha abundante silício, e os gigantes era muito oxigênio também, os gigantes cresceram, né? Tinha oxigênio em abundância, então a gente vê gigantes que era do tamanho de uma montanha, né? Aí depois, segundo, fala algumas teorias aí que houve o dilúvio de plasma, que é um dilúvio energético, e parece que congelou, tudo ficou meio congelado ali e virou pedra, né? Então, eu cheguei nesse estudo, eu concordo com essa parte desse dilúvio plasmático, que é diferente do dilúvio da água, né? Ele está até marcado. Gente, o pessoal que gosta de ler, eu proponho às pessoas de lerem do lado da cultura dos indianos, o Mahabharata e o Bhagavad Gita. Esses dois Vedas, lá vocês vão ter registros de acontecimentos da Guerra dos Deuses, e tem a descrição da parte do plasma, de algumas armas assim
mirabolantes. Então, eu convido vocês, a pessoa que gosta de ler, de dar uma futucadinha ali dentro. Vocês vão achar verdade. coisa. Tem muita coisa. Existiam tecnologias muito avançadas no passado, né? Como isso que foi falado, como a história de Sodoma e Gomorra, também que foi destruída por, né, provavelmente com um artefato nuclear e coisa parecida, né? Então, tudo isso a gente foi escondido. Mas, assim, eu não, só para explicar para os ouvintes aí que estão com a gente, que hoje a gente não vai conseguir entrar muito em detalhes em tudo, porque tem muito assunto, e hoje eu só te apresentar aqui para tu ver, dar uma pincelada, e depois com o tempo a gente pode conversar de novo, né? Então Claro, eu quero explorar o teu conhecimento aí, todos os teus estudos aí, de muitos anos sobre os mistérios da humanidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre também, tem uma pessoa muito legal, o Márcio, da Além da Nuvem, que fala sobre esses assuntos. Adoro o Márcio da Além da Nuvem. Ele é ótimo, eu recomendo vocês entrarem no canal do Márcio, né? Mas eu gostaria eu sei que tu tem um estudo muito profundo sobre os estudos bíblicos, né? Para ver sobre a verdade e a mentira entre as religiões, sobre as traduções que foram feitas erradamente e que muitas traduções foram feitas de propósito erradas, né? Pelo GO, que é o governo oculto, para que a verdade total não viesse a público. Então, eles tiraram aqui, botaram ali, né? Fizeram uma certa peneira, né? Nas escrituras e nos nomes, nas traduções, justamente para que as pessoas não conseguissem acessar a essência do ensinamento espiritual, né? Então, fala um pouquinho sobre o que assim, de mais grave tu acha que nós temos de erros de traduções, por exemplo, do Velho Testamento. Nós estávamos falando aqui que os antigos deuses do Velho Testamento seriam Enki e Enlil, né? Isso é uma afirmação assim bombástica, porque os evangélicos e cristãos vão cair de pau em cima. Assim, meu Deus, eu estava adorando Enki e Enlil, como é que é isso? Né? Me explica isso aí. Sim, Conta para nós tudo, aí. para as pessoas das escolas protestantes, evangélicos, os Testemunhos de Jeová, os católicos, os ortodoxos, não importa a escola e a linha de que vocês depositaram a fé e a crença de vocês. A ideia é que não é machucar o coração de ninguém. Só que quando a gente vai para a parte de estudos, de análise mais aprofundada dos textos, como que esses textos chegaram para a gente, né, no mundo moderno? Então, foi essa pergunta que eu me fiz na época que eu era cristão, que eu era evangélico, quando eu comecei a questionar a Bíblia. Eu queria saber como esse livro de compilações ele foi feito. Então, questionando nesse sentido, o meu objetivo era ir na fonte, entender da fonte. Foi escrito por quem? Pelos latinos, pelos romanos, pelos gregos, os hebreus, mas quem é hebreus? Foi escrito em quê? Em hebreu, em aramaico, em siriano, em medo-persa, foi escrito em qual língua? Então, quando eu comecei a questionar e a futucar mais profundo nessa grota, eu encontrei análise, estudos muito, como a gente fala em francês, bouleversante, que bouleverse, né? Que não é de costume de quando a gente está na igreja sentado na cadeira como membro, né? Que vai ser mais para o lado da teologia, né? Que são algumas informações que são os pastores que têm. Então, quando eu comecei a buscar nesse sentido, como é que os pastores faziam, como eles sabiam que os textos eram daquela maneira mesmo que estava sendo apresentado, eu fui verificar na fonte, né? E a fonte até então, na época, era né, do Velho Testamento. Eu tinha chegado à primeira fase de chegar até os judeus. Mas aí, vendo alguns textos e alguns nomes em relação principalmente ao Deus do Velho Testamento, algumas coisas não batiam, né, com os próprios textos da Bíblia, do Velho Testamento. Às vezes é difícil, é confuso você entender quando você está falando de um Deus criador, quem é Yahvé, quem é Yeshua, quem é Yahushua, quem é os
Elohim, esses termos, quem são os anjos, os Néfilins. Então, esses termos, esses nomes, eu comecei a futucar profundamente. Eu comecei a achar traduções e algumas respostas que não estavam batendo com os ensinamentos que eu tinha tido nas minhas escolas evangélicas. E no profundo, na questão de questionar como os escribas, quem escreveu, né, foi apresentado para mim, foi escrito pelo alguém que estava inspirado pelo Espírito Santo. Tudo bem, ok, foi inspirado pelo Espírito Santo, então significa que passou pela mão de alguém, do escriba. Então, esse escriba, quem era? Dá para a gente saber quem era? Dá para saber aqui, ali, a gente tem um pouco de dúvida. Então, fui questionando nesse sentido. E eu fui vendo que as traduções do mesmo texto, ela tinha conotações diferentes. E mais eu procurava entender essas conotações, eu cheguei a um nível de ir mais além, de uma história anterior aos hebreus. Uhum. Principalmente tudo que tem relação com o Criador, Deus o Criador, né? Yahweh, né? No aramaico. Mas, Jorge, deixa eu só te interromper um pouquinho, assim, porque eu estou vendo alguns comentários, o pessoal tem muitas dúvidas, assim, sobre... Na verdade, deixa eu te colocar, assim, um resumo, tu me disse mais ou menos isso, porque eu também estudo essa história há bastante tempo, né? Que, na verdade, o Enki e Enlil, que são os colonizadores da raça humana, eles se travestiram de deuses, né? Eles se intitularam deuses, porque eles apareciam e todos os povos diziam, é Deus, porque está ali com naves gigantescas, com muita luz, com muita coisa, todo mundo reverenciavam a Enki e Enlil, né? E eles então tomaram o lugar de deuses, né? Nós somos deuses, e o povo começou a reverenciar Enki e Enlil, e foi indo, e as pessoas depois achavam que eram verdadeiros deuses, e na verdade eles estavam fingindo que eram deuses, né? E tomaram o lugar do Deus único criador, que de forma é Deus Pai criador, tomaram o lugar dele e se fizeram deuses, né? E aí os povos do Antigo Testamento os reverenciavam como deuses, e isso foi até os dias de hoje, né? Exatamente. E o pessoal, mais ou menos é isso, né? É isso aí. E é a grande manipulação. Por isso que eu evitei de falar dos Anunnaki antes, né? Porque tem que ter... eu vou tentar aqui dar uma conotação, uma chave de entendimento rápida para chegar nos Anunnaki. Quando a gente fala dos hebreus, é o que a gente entende do povo hebreu partindo de hoje, né? A gente, como brasileiro, e voltando para a história dos hebreus. Só que nesse período, o mundo dos hebreus, lá quando tem a Torá, a Bíblia não existia, né? Quando estava lá nos códex dos judeus, os textos que já estavam na história dos judeus, é isso que eu quero explicar para vocês. Eles já eram mais antigos, já são mais antigos que a própria civilização hebreia. Uhum. É isso. E aí é por isso que esses textos têm relação com os sumérios, que é a civilização atualmente, né? A civilização mais antiga. Né? Então, muitas das histórias relacionadas com os deuses antigos, elas são uma herança de histórias que aconteceram com os sumérios. E aí é onde a gente entra na parte dos Anunnaki, e aí onde a gente vai começar a falar de Enlil e Enki, e toda aquele conflito que a gente conhece até hoje entre o bem e o mal, né? Que é a guerra dos dois irmãos. E sim, no Velho Testamento, muitos conflitos que existem têm relação entre a bagunça entre Enki e Enlil. O Enlil é aquele Deus que não vai muito com a cara da humanidade. É isso que quer dizer. É o mais bonzinho. E o Enki é aquele que pegou a humanidade embaixo das asinhas dele e falou, calma aí, eu vou cuidar desse povo aqui. Eu vou cuidar dessa galera aqui, que não tinha só uma particularidade só com o povo hebreu. Então, todo aquele conflito que a gente vê lá no Velho Testamento tem relação, a bagunça entre os dois. Porque o Enlil,
ele quer passar o cerol em todo mundo, falar como o carioca aqui do Rio de Janeiro, passar o cerol em todo mundo. E o Enki fala, calma aí, pô, não vai fazer isso aí não, meu irmão, vamos conversar. Quer dizer que quando o pessoal diz, o Deus Javé, o Deus Yavé e tal, seria Enki, Enlil, então, isso? Eles estavam falando deles. Quando se fala mais de Yavé, né, a Yavé, o pesadão que não tem conversa com ele, se tiver que passar o rodo, ele vai passar o rodo, aí fica entre Enlil e Anu. Anu, já falei um terceiro nome. Anu, que é o pai Anu, deles, é o pai do Enki e do Enlil. É o Deus. É mais ele que o título de Deus Criador. Quando a gente, como humano, a gente está buscando, a gente está fazendo nossas orações, as nossas preces, as nossas rezas para o Deus Criador, o Supremo, foi o Anu e o Enlil que usurpou esse título. Eles são usurpadores. Então, as pessoas reverenciavam eles como, digamos, o Deus Criador, o Pai Celeste, e na verdade eram esses deuses os Anunnakis, né? Que eles criaram, eles se achavam donos da Terra porque eles tinham feito toda a genética humana, então tem uma série de coisas, né? E passando assim mais para o Novo Testamento, a gente está passando meio por cima, não dá para entrar muito em detalhes, né? É só meio uma pincelada, né? E passando para o Novo Testamento, a gente fala muito também que o nome Jesus foi manipulado pelos romanos, que colocaram um nome que não era de Jesus. Jesus foi uma criação romana, né? Que significa quase que uma ofensa, né? E hoje a gente, citando uma palavra que não é a verdadeira, a gente deixa de ter a vibração original do nome do Filho de Deus, que seria Yahushua, né? O que tu me diz sobre o Novo Testamento e o nome de Jesus? Nos meus estudos sobre o nome de Jesus, quando cheguei na fase do nome de Jesus, eu vi que sim, o nome Jesus, ele tem traduções que diz que é o porco. E o nome Jesus significa porco. E tem traduções que diz cavalo, né? Quando você passa do grego para o latim. Mas Jesus, o que a gente sabe até então, ele nasceu em Roma. E não nasceu no país da Grécia Antiga, do Império Grego, né? Lá dentro, na Grécia atual. Ele nasceu no Oriente ali, né? E a língua, né, os meus estudos me levaram que uma língua que se fala muito de Jesus é o aramaico. E o nome Jesus, como a gente fala em português, ele não existe, né, nas línguas maternas de Jesus, nesse período, Jesus o Cristo, que é mais para Yeshua, mais Yeshua e Yahushua. São os nomes que está lá mais próximo das traduções antigas. Né? E outro termo também que é dado, tem um nome mesmo, como Jorge Cordeiro, que é Emanuel. Isso está na própria Bíblia. Então, quando você vai cutucando, vai estudando mais sobre a história de Jesus, você vai podendo detectar essas variações do nome, que o nome Jesus é mais foi uma tradução entre o grego e o romano, que aí depois vai chegar nas nossas línguas modernas. Mas eles fizeram, porque a letra J tem 300 anos, então não poderia, né? Foi uma invenção romana, tem 300 anos. E, ou seja, parece que foi intencional que eles modificaram o nome do Messias para que não mantesse a vibração original dele. Nós citando o nome dele, a gente está fazendo uma reverência a algo que não é a luz de Deus, né? É uma referência a sabe lá o quê? Para desfocar, né? E as pessoas focam no erro. Você sabendo o nome... Por que Jesus? Por que mexeram no nome dele? Porque era um mestre muito importante, trazendo conhecimento das boas novas, denunciando o GO. Então, era uma pessoa muito importante. E ele começou a fazer ele fez um barulho muito forte, muito rápido. E aí, melhor... Como os judeus estavam embaixo do regime romano. Greco-romano,
Então, quem mandava ali era o GO do grego-romano. Uhum. Então, pô, como é que esse cara aí sai do lado dos judeus aí e fica falando esses negócios tudo aí, vai dar problema pra gente aí. Mas não foi assim no dia seguinte. A pegada, o lance da corrupção do nome do mestre, ele vai vir lá com os pais das igrejas, lá com o Concílio de Nicéia. É ali onde o bicho vai pegar. Uhum. E aí pode ser que a gente fale disso mais profundamente numa outra live. É ali onde vai acontecer toda a maracutaia da confusão para desvirtuar o nosso foco sobre Jesus o Cristo, os apóstolos mesmo, o que estava sendo ensinado, o que estava sendo denunciado. Então, não foi só o nome de Jesus que foi modificado. Foi tudo, foi né? Todo mundo, de todo o grupo de Jesus e Maria Madalena ali. Essa é a jogada. E é tudo isso com o objetivo de enfraquecer, de distorcer, de desviar o foco, porque as pessoas, citando um nome que não era do original, né? Tu tá idolatrando, tá venerando não sabe o que, né? Uma coisa que não é o nome dele, né? É que nem eu sempre digo, se tu tem uma mulher que chama Maria, tu chama ela de Ângela, não sei, ela vai ficar brava, vai dizer, quem é Ângela? Quem é Ângela? Me conta aí, né? Então é assim, né? Então no Concílio de Nicéia eles fizeram uma limpeza na Bíblia, tiraram reencarnação, foi ali onde foi compilado aí, né? A Bíblia, a versão da Bíblia que a gente tem hoje, já é uma versão mais moderna. No Concílio de Nicéia eles tinham vários livros, tanto principalmente do Velho Testamento, os famosos apócrifos também estavam com eles. Foi ali onde eles estavam decidindo ali o que ia ir para a população e o que não ia. Ali eles estavam organizando o pensamento do Ocidente, do presente deles e do futuro. Temos que só ilustrar aqui que o GO, que é o governo oculto, que hoje a gente chama de NOM, né, que é da mesma coisa, é uma coisa secular, milenar. Eles estão já no controle da Terra desde a época lá anterior a Jesus, estão desde 400 mil anos atrás. Então, eles têm uma visão muito longa, porque eles vivem eternamente, né? Eles não têm a nossa vida de 100 anos, né? Eles vivem milhares de anos, então eles projetam uma coisa para dar resultado daqui 100 anos, 200 anos, né? Então, eles projetaram um nome distorcido para que a humanidade não conseguisse atingir a sua ascensão, né? Desvirtuar a gente dos ensinamentos. Porque o grupo de Jesus é o grupo que é o grupo dos celestes, verdadeiros celestes. Então, o que estava acontecendo? O pessoal, eles estavam veio todo mundo para ajudar a humanidade, as populações daquele momento, com as informações em relação à realidade, em relação à comida, em relação à tecnologia. As verdades que já tinham sido ocultas pelo GO do momento, pela não do momento. Então, eles vêm para lembrar, para denunciar essas coisas. Esses são os ensinamentos, né? Como é que funciona quando a gente morre, o que tem aí nas outras dimensões, né? Como é que é o formato da onde você mora, onde você está, quem tu és, para onde tu vai. Exatamente. Né? É isso que eles vêm fazer a atualização. Isso não foi de interesse dos poderes em vigor na época. Isso foi muito perigoso. Então, até tu falasse antes comigo também que uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que os Anunnakis, os Enki e Enlil, eles baixaram a vibração da humanidade para que a humanidade não tivesse a visão do plano espiritual, dos anjos verdadeiros, do Pai Criador verdadeiro, né? Tipo assim, a frequência da humanidade baixou para que a gente tivesse esse desligamento do plano celeste, né? E até hoje nós estamos assim, né? Nós estamos desligados do plano celeste, a gente não enxerga os anjos. Mas naquela época eles enxergavam, né? E aí eles fizeram uma mudança no planeta para que a vibração de todo o planeta baixasse, para que a humanidade só enxergasse o que eles viam ali, né? Que era aquelas, mais ou menos isso, né? Enki é a personalidade que é mais para o lado da proteção da humanidade. O Enki, a gente pode dizer, o Enki tem parceria justamente com os celestes. Ele foi o filho que foi renegado.
É ele que é a famosa serpente que é caçada lá no Jardim do Éden. É ele. Por quê? Porque é ele que vem falar para a gente assim, ó, pô, aqui na verdade, olha só, vocês estão vivendo aí numa escravidão. O Enki é o primeiro a dar o pontapé. Ele que vem trazer o conhecimento, dar conhecimento para a gente. Por quê? Porque ele já estava alinhado com os parceiros, os nossos amigos das galáxias, os verdadeiros celestes. E quando o pai dele, Anu, e o Enlil descobriram que ele estava fechando com o pessoal do bem, aí eles vão pegar forte em cima dele. É traição na monarquia. É isso que acontece. É toda aquela história lá que está um pouco contada no Gênesis. E aí, o que acontece? A raça humana, a raça adâmica daquele período, era uma raça que vivia muito. A gente foi projetado para viver muito tempo também. 1000 anos. Vivia muito tempo, a saúde estava em dia, a gente estava evoluindo muito rápido também tecnologicamente, socialmente. Um avanço muito rápido desde que a raça adâmica foi criada. E isso não foi de interesse. Quando o Anu e Enlil perceberam isso, eles ficaram doidos. E aí vem aquela expressão, né? Os deuses ficaram enciumados da criação deles. Tem essa expressão em certas traduções. E ali, nesse período aí, é onde eles vão falar, calma aí, o que está acontecendo? É os Anunnaki, esses Anunnaki, mais do lado Enlil e Anu. E vamos dar uma freada nisso aí. Aí vai começar a perseguição, a destruição de tudo, querer reduzir, o conceito de reduzir as espécies vem desse momento aí também. O momento os métodos de manipulação da mente vai entrar mais em rigor nesse período aí. Né? Eles vão começar a trabalhar para baixar a frequência da raça humana, sem contar que é o mesmo o ecossistema do planeta Terra já era mais favorável, de uma certa forma, para os deuses antigos, falsos deuses antigos, é assim que eu chamo eles. Os falsos, né? Esses Anunnaki. Eles criaram todo esse novo ecossistema, mudaram a atmosfera, mudaram o funcionamento da natureza em si, tudo para provocar uma baixa na frequência rebaixamento, tanto dos humanos como de todas as espécies que viviam no planeta naquele momento. Pois é. Então, essa foi a grande jogada, foi o grande método do controle da mente da raça humana. Esse é um ponto que eu insisto muito lá no canal também, de entender o mecanismo da submissão. Né? A submissão, né? A submissão, a frequência da submissão. Ela é técnica. Obedecer, sempre obedecer. É uma pedagogia, é uma cultura, é um método que está presente até agora nos meus estudos, em tudo que eu vi que é relacionado aos falsos deuses. Eles utilizam o mesmo método há 450 mil anos. 450. Escuta outra coisa, e Moisés, a história da travessia do Mar Vermelho, o que tu me diz também? Se eles estavam sendo, digamos assim, devotos aos deuses Enki e Enlil, então eles tiveram alguma ajuda tecnológica para fazer o cruzamento do Mar Vermelho e do maná e dos milagres das pedras e tudo. O que tu me diz disso? Houve interferência tecnológica ali ou foi uma coisa divina mesmo que aconteceu? Até hoje, hoje é dia 8 de maio, em relação aos meus estudos sobre essa parte de Moisés, por exemplo, o Egito, né, o que a gente aprendeu do Egito, esse momento da história no Egito, é uma faca de dois gumes. O que foi apresentado para a população é uma coisa, o fato ali do que aconteceu na época já é uma outra história. Por exemplo, o Egito, nesse período que é dito, é que ele estava mais alinhado com Enki, o deus Enki. Né? E essa saída do povo do Egito,
É ensinado também que o povo do Egito era escravo lá. Né? Os hebreus, os judeus que estavam lá... Não era só judeus, eram os hebreus. Deus, né? Uma grande... Para entender o que é hebreu na época, os hebreus na época, é como hoje falar os latinos, América Latina, América do Sul. Todos esses países, Latina, são vários povos. Então, eles estavam lá porque as condições de vida eram melhor. Porque o bicho estava pegando lá nas casas deles, por isso que eles migraram, foi migração. E eles foi bem acolhido. É isso que está nos documentos mais antigos. Sim. Mas é até um tabu falar disso, porque isso daí dá problema. Bom, aí o pessoal vai sair. Quando essa saída do pessoal era para a reestruturação do povo. Porque o pessoal tinha negado Enlil. O pessoal não queria mais negociação com Enlil, porque eles adoravam mesmo Enlil. E o Enlil estava sentando no lombo deles. E lá, o que significava precisamente no dia a dia dessas pessoas? O pessoal estava passando fome, o pessoal estava doente, problema com a agricultura, o solo não estava mais fértil. Então, o GO do Enlil estava desgraçando com a terra. Então, o pessoal migrou para um lugar onde estava mais próximo. E aí, para ficar um tempo, e aí teve essa saída para o pessoal voltar com conhecimento, com o conhecimento tecnológico, conhecimento na área da medicina. Eles fizeram uma atualização. Quando estiver no Egito, eles fizeram uma atualização de conhecimento. Pois é. E o que é dito, com o auxílio dos parceiros, dos celestes. Os parceiros. Eram os anjos, os amigos. Os verdadeiros anjos. Verdadeiros, tá. Entendeu? Então, quando eles... Por exemplo, a parte do maná no deserto, quando eles estão com fome, é dito que era maná mesmo, que ali é os parceiros intervindo e que... Então, foram os celestes que derramaram o maná sobre eles, tipo assim, isso aí. Né, de alguma maneira largaram substância lá para eles conseguirem comer no deserto. Foi materializado o maná mesmo, o pessoal comeu fisicamente mesmo. E mas isso não agradou. Com a ajuda de tecnologia, né? Isso, é tudo, a gente chama de biotecnologia. Né? Biotecnologia avançadíssima, que é conhecido como magia, que é conhecido como técnicas avançadas de espiritualidade. Mas é uma biotecnologia mesmo. E o mar foi aberto também com tecnologia pelo Enki Enlil? Então, as minhas conclusões atuais é que sim. A parte do mar, eles têm que fazer a travessia, sim, que ali foi tecnologia também. Tecnologia, né? Tecnologia. Incrível, e não foi Enlil e Enki ali. Não foi? Não. Quando a gente vai lá para os textos e a gente está bem atento, você percebe, eles não estavam sozinhos. Estavam sendo acompanhados pelos céus. Tá, E tem a Arca da Aliança também, que deveria ser algum artefato muito poderoso que eles tinham ali. A Arca da Aliança é um artefato poderosíssimo, é um artefato em si, e que acolhe outros artefatos. É tudo tecnologia. Gente, tudo tecnologia. Por exemplo, o poder da mente é uma tecnologia mental, é tecnicamente uma tecnologia mental. Okay? Os seres humanos são dotados de biotecnologia. Okay? Toda a tecnologia que nós temos exterior, por exemplo, aqui meu telefone é uma tecnologia sintética. A função desse telefone, se a gente treinar, a gente tem a mesma aqui. Isso é biotecnologia, que é isso, esses são os dons, as habilidades, que é ligado com aqueles que estão em contato com os celestes. É uma biotecnologia que o ser humano é dotado disso, foi abençoado
com isso. Todo ser humano tem Tá, e deixa acesso a isso. saiu uma notícia que foram encontrados 770 livros no subsolo do Vaticano, que já seria os verdadeiros livros da Bíblia original, né? Então, foram escondidos da humanidade e muita coisa está sendo trazida aqui agora, né? Então, Sim, tudo vai ser ter que revelado. aparecer. Outra coisa que eu quero deixar claro, o pessoal aqui, tem gente assim muito cético, né, na religião, diz, eu não aceito que mexam na minha fé, não sei o quê. É bom, é um direito de todo mundo, né? Mas a gente tem a obrigação, como pesquisador, de falar a verdade. Se a pessoa vai aceitar ou não, é outro assunto, né? E lembrando também que nós não estamos falando dos milagres de Jesus, estamos falando da travessia do Mar Vermelho para Moisés e outras coisas do Velho Testamento. Jesus, sim, foi o enviado de Deus, o Cristo, e que tinha um poder incrível sobre todos eles. Aí é outra história. Cada coisa é uma coisa, não misture as coisas, né? Tem gente que diz, mas tu, né, bota tudo no mesmo saco e, vocês estão negando isso, negando aquilo. Nós não estamos negando, estamos mostrando certas verdades que as pesquisas agora estão trazendo, né? Então, isso aí. Não adianta você bater no seu dogma, na sua crença, dizer, minha crença nem abro mão, não abro. Né? Você vai se quebrar, porque a gente tem que saber que muita coisa foi acontecendo, né? Que nas pirâmides. As pirâmides são geradores de energia, né? A Arca da Aliança era um artefato poderosíssimo, como ele falou, né? E outras coisas mais. E metade das coisas que a gente aprendeu foram distorcidas do Concílio de Nicéia, 300 anos depois de Cristo. A metade das palavras... Né? Qualquer pessoa pode averiguar quando ela começa a questionar e analisar o que aconteceu, saber a história lá do Concílio de Nicéia, que não é mais escondido, os documentos estão abertos agora. Você vê que 90% das informações elas foram corrompidas. E, gente, não é só do lado do cristianismo, não. É do lado do budismo, é do lado do hinduísmo, é do lado do islã, é de todos os lados. Ok? Porque isso é um projeto, não é um projeto local. O projeto de manipular o espírito humano, a mente humana, ela domínio, não é local. Né? Ela é planetário. Planetário. Todas as culturas, todos os povos, todas as civilizações que têm a tendência a evoluir rapidamente, eles sempre meteram a mão. Tem que ter controles. Para eles é assim, não pode ter bagunça aqui, não. Tudo tem que passar por eles. Então, quando os celestes fizeram manifestações para ajudar a humanidade a lembrar quem ela era, quem é ela, e da onde ela vem, qual o sentido da vida, lembrar essas coisas básicas. O GO, ele fez transferência de identidade. Ele se colocou na posição deles. Eles se colocaram. Por quê? Porque justamente é um período onde eles estavam mais presentes fisicamente também. Quando se fala de Anunnaki também, gente, está falando de ser espiritual, não, pelo amor de Deus. São seres físicos. Físicos, né? 2 olhos, nariz, boca, 2 braços, grandes, né? Tem até uma foto que eu botei antes. Eu botei até. As pessoas enxergavam eles ali, estavam juntos, né? Deixa eu mostrar aqui uma foto. Quanto mais a gente volta na história dos povos antigos, mais a gente vai ver a presença dos falsos deuses antigos andando, dando rolê nas naves deles. Aí. Eles tinham a aparência da Suméria, né? Dessa maneira. E aqui a gente vê um gigante, né? No caso, eles eram muito grandes, aqui perto do povo, né? Entre 5, 12, 15 metros de altura. 15 metros de altura, minha nossa, né? Então, por isso que tem essas estátuas. A gente ainda nem está falando dos animais. Tem relatos de animais com tamanho de 1.000 metros. Aí tem que botar o cinto de segurança. Poxa, aí tá louco, né? Então, é muito incrível. E deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente tá eu tô correndo contra o tempo aqui, porque tem muitos assuntos, né? Nós vamos voltar em outro momento aí para falar mais sobre isso. Então, por exemplo, tem várias tecnologias que foram, né, tipo as cornetas de Jericó, tem muita coisa que provavelmente foram tecnologias, né? Que a gente hoje, estudando isso, sabe disso. Né? Eu, pessoalmente, nos meus estudos, eu bato o martelo, é tecnologia, sim, e tecnologia de modulação de frequência sonora.
E que coisa, né? E de fato foi verdade, só que então muitas coisas que a gente achava que era o Deus de Israel, tal, na verdade eram tecnologias de Enki Enlil e os seus colaboradores, Enki, né? Enlil, Marduk. Isso aí é uma paulada na cabeça das pessoas, sabia, né? Mas é extraterrestre, que nada. Nos termos mais antigos, são seres físicos da terceira dimensão, os vizinhos aqui, e só que vivem, em comparação à nossa espécie, à nossa raça humana, eles são mais antigos. Mas tem espécies dentro deles que são considerados hominídeos, humanos mais antigos. Aí pode ser uma coisa para um outro momento. E assim, tu falasse muito no GO, que é o governo, que é o culto da Terra, que domina desde aquela época, né? E até hoje, é o mesmo governo, né? O mesmo governo. É a mesma cabeça, né? E a gente sabe que as cabeças desse povo, digamos que seja um povo, né, gigante, já foram tiradas, né? Tanto que Enki, pelo que eu sei, está trabalhando para o bem agora, e Enlil foi preso já, porque ele, por falsa identidade e outras coisas mais. Falsa identidade ideológica. Ideológica, né? Ele foi um usurpador do trono, como diz, né? Eu sou o rei, na verdade ele é um usurpador. Tem uma história parecida ali na Inglaterra, mas tudo bem. Mas então, esse GO, ele tá com os dias contados, ele tá na UTI mesmo. Como é que é? E quem é que está agindo? São os laranjas deles que estão agindo ainda desesperadamente, né? Sem cabeça. Como é que tá isso? Esse troço vai definhando aos poucos, assim? Tu acha que o governo já está definhando, esse governo oculto? Ou ainda tem algum gás ainda? Quando a gente fala de GO, tem que entender, GO é o negócio gigantesco. GO é relação direta com Anunnaki, com os Anunnaki e com os Gigis. O que é isso? O que significa isso na prática? Eles são o verdadeiro governo oculto. Eles são a monarquia, são os organizadores, são essa área até então, esse planeta aqui, esse lugar, pertence a eles, está no reinado deles. Mas eles são muito soberbos. Eles são muito soberbos, eles não se mostram mais fisicamente para a humanidade, não. Eles moram, muitos Anunnaki, eles moram, os que restaram, que estão aqui, eles moram no subsolo. Nos túneis, né? Eles têm as bases deles nos subsolos, às vezes embaixo de certos poderes militares também. Pode ser a gente pode falar mais nesse detalhe, mas os Dambs, né? E eles são GO, é uma monarquia, gente, é uma verdadeira monarquia, o verdadeiro império Anunnaki. E tem os Gigis também tem poder, ok? Eles são os criadores, os Gigis, eles são super influentes nas religiões, em política. Numa próxima live a gente pode destrinchar um pouquinho mais a parte dos Gigis, precisamente. O mundo foi dividido em 2 períodos. O primeiro período, 4 clãs, e num período mais moderno, em comparação com a época, 6. Né? Então, eles brigam entre eles. As monarquias. As monarquias Anunnaki. Todo mundo trabalha para o Anu. É eles que mandam. Não tem nada que acontece aqui que não passe por eles. Eles são a linha de frente. Eles são a verdadeiro topo da pirâmide. E depois deles vem o controle dos híbridos. Os híbridos são os filhos dos Anunnaki com espécies, com raças humanas. As famílias Ilume, essa turma que está aí, essas famílias vão estar em terceira parte. Mais para baixo ainda. Mais para baixo. Essas famílias, eles são filhos dos híbridos. Eles são humanos. É eles que têm o controle dos recursos, os recursos do planeta, tudo que a gente precisa comer, beber, vestir, saúde. Vocês já perceberam no esquema das multinacionais, onde é que está a maioria do controle dos recursos da humanidade. Está nas empresas multinacionais. Então, eles, essas famílias, os laranjas são eles. Essas famílias. E aí tem os laranjinhas.
Abaixo deles, né? Tá. Isso. Tem essas famílias que a gente não vê. A gente conhece alguns nomes, como Rothschild, Rothschild. Rockefeller, né? Depois é organizado com um grupo secreto, Clube dos 300, Isso, Clube de Roma. Isso, tudo isso aí, todos esses nomes fragmentados. São todos reptilianos, dracos e tal. Trabalha para o pessoal que não gosta muito da gente. É. E aí, embaixo, vai vir os poderes políticos, né? Vai vir os poderes militares, vai vir o controle da sociedade, os sistemas religiosos e a população. É assim a pirâmide. A pirâmide de poder, né? Eu tenho uma foto que eu queria te mostrar isso aqui. A gente tem uma imagem aqui que é de um Draco e de um. Isso aqui parece que é um Negumac, né? Que é um outro bicho aí estranho. Mas esse Draco aqui, os Dracos também faz parte dessa. Eles servem a outros comandos, né? Esse aqui é um draconiano, esse aqui é um, sei lá, um insectoide, sei lá o que é, né? Existem esses seres feios assim, né? Nos subsolos da Terra. O que tu me diz? O que eu estou aprendendo durante esses anos é que quando a gente fala de hibridização, é mesmo um campo lá bem grande, né? Híbrido, mistura de sangue, DNA Anunnaki com DNA humano, hominídeo aqui, sem contar fusões com outras espécies, é o que a gente chama de eugenia, as eugenias. Todo esse conceito de hibridação está até lá nas paredes do Egito, lá está escancarado, e até nas próprias tábuas sumerianas. Sumério, Então, essa hibridização com os animais, com outras espécies e a raça humana, gente, isso é muito velho. Será que existe o clã das sereias? Pois é. Tem mais isso. Então vai tudo nessa categoria. Então, toda essa memória das humanidades antigas, quando falo antiga, anterior à nossa, todos os relatos, o que é considerado mitologia, lenda, tudo isso para o passado, para a memória dos povos antigos, isso é coisa muito séria. Gigante com cabeça de cavalo. Tudo isso para eles é muito sério. Né? Tem os centauros, os minotauros, todos eles foram híbridos construídos na época da Atlântida. Isso, tem várias categorias de híbridos, subcategorias. Isso para o passado, para os povos antigos, isso para eles era fato. Né? Que está além. Tem, por exemplo, quando se fala no Gênesis, a questão dos Néfilis, o cruzamento das espécies, é uma continuação. Existiu, é mostrado que foram vários projetos de hibridização. A gente pode pegar aí, partindo das tábuas sumerianas, de 450 mil anos. Bacana. Eles misturam, ficam fazendo teste para criar subespécies. Eles faziam muito isso. Então, imagine quantas raças surgiram. Por isso que a gente tem essas... A informação que a gente tem aqui, que essa brincadeira toda aí de brincar de Deus, né? Que foi uma brincadeira, né? Eu sou Deus e adorem a mim, hein? Quem liu e bate palma. Parece que essa brincadeira está no fim, chegou ao fim já, tanto que a cabeça já foi tirada. Agora é a questão, por isso que a gente fala que a Terra está prestes a se libertar, passar para um estágio superior em que esses malignos sejam todos retirados e a gente volta a ter a nossa Terra livre para os filhos de Deus que somos nós, né? Os verdadeiros. Isso aí, o que é previsto é que até os Anunnaki em si, eles já estão alinhados, né? Eu vejo aqui a linguagem do teu canal o pessoal do bem. Eles já estão, os Anunnaki em si, eles já estão alinhados e já deu até ordem para o pessoal se acalmar. Então, só que o Enlil parece que foi preso já, fiquei sabendo que o Enlil já tá em cana, né? Pelo menos a informação que a gente tem, até o Rafael que me falou esses tempos aí, que o Enlil tá, né? Já era. Já foi botado ali já de, ó, tu te acalma aí, hein?
calma né? aí, senão vai ficar ruim para tu. É, Então, meu, o que está acontecendo, o que a gente está vendo mais na atualidade, é o pega para capar entre os híbridos e os clãs das famílias servidoras dos Anunnakis, mesmo brigando entre eles, para saber quem vai segurar um pouquinho, vai guardar um pouquinho do bolo de chocolate. mas eles sabem que perderam já, né? Eles sabem que Ah, não, perderam. não, já sabe. Isso Eles sabem que aí perderam. É só já uma questão era. de tempo, né? É, É. pois é. Pois é, tem. E aí é Inclusive, onde a gente entra. É a gente muito entra. importante as pessoas que estão despertando, a gente partir para ação, buscar conhecimento com discernimento, retomar a autonomia do seu próprio corpo, ficar bonito, ficar forte, comer bem, ficar saudável mentalmente, para poder fazer o trabalho de reestruturação da nossa sociedade. Porque isso Na aí é gente Terra. que vai ter que fazer. A gente vai ter que reconstruir um planeta que foi dominado por essa escravidão milenar e a partir de agora. Por isso, no canal, a gente propõe muito que as pessoas façam meditações, que façam orações e tal, para mandar luz para o planeta, né? E a gente também se conectar com as coisas boas, não deixar a tristeza, a depressão, né? Todo mundo fica dizendo, tá feia a coisa, tá feio, mas tá prestes a acabar, né? Tá prestes a Tá acabar, então. feio e a gente vai trabalhar para deixar bonito. Depende de Porque nós, nós nós somos somos os isso. construtores, né? Nós somos Exatamente. pessoas bonitas, então vamos lá, não dá para deixar feio. A gente vai ficar, mas como é que eu posso fazer a coisa ficar bonita, no meu nível? Gente, olha só, o que foi manipulado durante todo esse tempo foi para esconder de você que você é muito mais importante, você é muito mais bonito do que foi dito. Você tem muito mais poder do que foi Exatamente. ensinado. Você tem poder mesmo, você tem poder de ação para Ação, fazer coisas boas. Quem não sente aí? O pessoal que está na live aqui, os meus queridos, vocês não sentem que bate uma coisa aqui no coração de Tá bem? mudando, É isso aí. É isso aí. Essa é a sua força para fazer o teu mundo, começa no teu quarto, na tua casa. Quando você gosta de deixar a tua casa cheirosinha, casa bonitinha, limpinha, é isso aí. É fazendo mais isso, trabalhando em si mesmo e ampliando esse conhecimento, é que a gente vai Somos botar as coisas em poderosos, né? ordem. É isso aí. Maravilha. Somos Poxa, todos responsáveis. tem muito mais assunto, eu só não vou me estender muito devido a, né, tem gente da França assistindo também, né? Então, o pessoal que está na França aí, um grande abraço aos amigos brasileiros da Um beijo França, para né? você. E obrigado às pessoas que ajudaram bastante aqui no canal, super sticker e tal, fico feliz. E eu vou te convidar para a gente voltar em outro momento aí, falar mais alguma coisinha. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto que a gente queria falar e com o tempo. E então, assim, em resumo da história, a gente está viramos o jogo, nós vencemos já, como a gente diz, a luz venceu, né? Mas ainda estamos no finalzinho do jogo, temos que jogar ainda, temos que Temos que trabalhar. jogar. Não é Temos que ficar jogar. parado, né? Não pode. O ser humano, a nossa configuração, a nossa grande tecnologia é o nosso próprio corpo, é você. Você tem duas mãos, tem dois braços. É por quê? Você pode falar, você pode ver, você pode escutar, é porque você tem que intervir. Você é uma pessoa da ação. Essa é a jogada. Você faz. Você é a deusa criadora, você é o Deus criador encarnado aí com poderes mesmo de decisão. Então, essa é a coisa bonita que a gente pegue para você. Você tem direito. Você tem direito. Isso está na Constituição da criação. Só que esse conhecimento a gente tinha esquecido, e agora a gente está lembrando. Então, você se apropriem mesmo disso, bem bonito, bem gostoso, e vai e faz, age. E lembrar que nós estamos criando a nova Terra, estamos construindo a nova Terra e que será muito boa depois que as coisas pararem, né? Então a gente não se assuste, nós vamos ter muito trabalho pela frente aí, né? Muita coisa Isso pela aí. frente. Né? Se a gente está aqui hoje, vivos, significa que a gente tem uma coisa muito importante para fazer, cada ser humano. Cada um tem
tem que estar posicionado, tem que estar cada um na sua posição. Que aí, ó, a engrenagem o óleo vai fazer assim. É verdade, e aí cada um na a sua. coisa muda. E, Jorge, o que se faz diante das pessoas assim que bate o pé e diz, não acredito que está escrito lá na página tal do livro tal, que é diferente, não é assim, eu aprendi assim, e eu vou insistir até o fim da minha vida e não abro mão. O que tu diz para uma pessoa dessa, né? Porque tem muita gente que nos combate, né? E diz, vocês estão errados, vocês são hereges, estão distorcendo isso, distorcendo aquilo. Na verdade, as pessoas foram enganadas tão bonito, né? Tão bem enganados, que elas não querem sair daquele sonho, né? Aquele castelo de cartas. Então, qualquer coisa, a pessoa que falha um pouco mais se torna um agressor, né? Mas o que a gente diria para uma pessoa que não quer enxergar a verdade e que quer insistir e ficar na acomodação passada, né? O que tu diria? Eu diria para ela assim, olha só, meu querido, minha querida, amor do meu coração, você tem todo o direito de fazer o que você quiser, de sentir como você quiser, de pensar o que você quiser e de falar como você quiser. Você tem todo o direito, mas também você tem deveres. Você tem direito e deveres. Então, esses deveres significa o quê? Que a gente tem que ter discernimento. Não importe nosso campo de opinião, não importa nosso campo de crença, não importa. Discernimento é unilateral, faz parte da lei da vida. Então, enquanto eu sinto que eu não tenho discernimento, significa que alguma coisa está errada, está fora do eixo, porque isso é humano. O humano não pode viver muito tempo sem discernimento. Por quê? Porque vocês são poderosíssimos. Então, não tem como dar muito poder para alguém que está sem discernimento. Então, você falar o que você quiser, apoiar, defender ideias, você tem todo o direito. Só que quando você começa a ouvir certas coisas, quando você começa a mesmo que indiretamente, investigar certos assuntos, você começa a entrar no dever, que é esse do conhecimento. Ok? Isso é muito importante. O ser humano atual, a gente tem uma coisa que a gente tem que entender definitivamente, que estamos aqui para fazer algo. Não estamos no planeta Terra, desculpem, não estamos aqui de férias. Não. Não. Se alguém não falou isso, eu vou ter que falar aquilo. Não estamos aqui de férias. Então, porque você vê, sair da barriga da mamãe não é fácil. Aprender a andar demora pra caramba. Aprender a falar, desenvolver o sistema de comunicação, meu Deus do céu. É muito trabalhão. Você já está trabalhando desde que você está se formando na barriga. Sai, tem que aprender a se relacionar com tudo, com toda a sociedade. Você já está trabalhando. A diferença hoje é que a gente chega nessa linha de raciocínio, é a chavezinha do humano, a chave que nos permite agir como humano, que é o discernimento para poder fazer coisas boas. E então, cumprir a nossa missão na vida, porque temos uma missão aqui, né? A missão não é vir aqui e ser tapado, dormir. A missão nossa é evoluir constantemente até a nossa ascensão espiritual, né? Então, se a pessoa quer parar no caminho, né? A gente fica ali 5 anos, 10 anos, 15 anos fazendo nesse projeto, mas a gente sente, tem alguma coisa que cutuca quando a gente está dormindo, vem nos sonhos. Tem uma coisa que cutuca, às vezes, quando você está ali às 15 horas da tarde, ali, que tem uma coisa que está errada. É a intuição, a gente chama a intuição. Então, quando a gente começa a ouvir ela, aí tudo se desenrola. Verdade. Então, mas, Jorge, só para finalizar esse ponto, para essas pessoas, vocês têm direito, todo mundo tem direito de tudo, só que todo mundo também tem deveres para tudo. E esses deveres faz parte do programa do ser humano de ir em direção aos seus deveres que têm relação com o seu compromisso. Pois é. Bom, querido, eu fico muito feliz com a tua ajuda. Obrigado a Isilda Pupo também se inscrever no novo canal aqui. Conheço o canal dele, eu já botei as imagens aqui, né? Conheço o canal
do Jorge Cordeiro, lá da França, ele tem assuntos muito interessantes, e então eu fico super feliz, agradeço a presença de todos, e compartilhe essa live para mais pessoas, né, e vamos lá no canal dele, quem quiser, e também semana que vem Rafael Hungria aqui, tá? Lembrando que nessa sexta-feira eu vou fazer live, tá? A live de sábado será na sexta, eu vou ter que fazer uma troca aí, tá? E estou fazendo um curso também sobre o poder do som, o poder da palavra, as afirmações de poder. Eu vou fazer um curso que eu vou divulgar para vocês essa semana, aí peço que vocês... É de graça, o curso é de graça aí, tá? Então, vamos só levar o pensamento ao alto. Obrigado nesse momento, nosso Pai Celeste, que isso não sirva para resfriar nossa fé, mas pelo contrário, que sirva para nos impulsionar para sabermos mais a verdade e buscarmos de uma maneira mais intensa a nossa libertação espiritual, a ascensão de todos nós. Então, eu peço a Deus que abençoe cada pessoa, que eu peço a Deus, nosso Pai Celeste, o Criador, não é quem li, o Criador, né? Que abençoe cada uma das pessoas da live aqui, e que a gente faça um círculo de luz de todo o planeta, aqui na França, para os outros países, né? Um círculo de luz, de gratidão, de amor, louvando, bendizendo ao nosso Criador, nosso Pai Celeste, e que a gente está junto, porque muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. Descem sobre nós, tantas bênçãos que vêm de Deus. Descem sobre nós, tantas bênçãos que vêm de Deus. Grande abraço, deixa o seu like aí, a gente se vê amanhã. Tem oração das 18 horas, hein? Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, Jorge, tá? Dê o like, compartilhe. Tchau, valeu.